Meu Deus, não fazem isso. Digníssimo Presidente do Bloco Democrático, Dr. Filomeno Vieira Lopes, e delegação que o acompanha, prezados vice-presidentes da UNITA e membros da direção do partido que aqui se encontram, excelentíssimo Sr. Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, excelentíssimas autoridades eclesiásticas tradicionais, membros de organizações da sociedade civil, digníssimos deputados da UNITA aqui presentes, caros jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, queiram todos aceitar as nossas mais cordiais saudações e os votos de muito bom dia. Vote! Vote! Eu começo por felicitar o Grupo Parlamentar da UNITA pela organização destas 12ª Jornadas Parlamentares em Cabinda, com o lema "Pela autonomia local ao serviço do cidadão". Este lema responde às maiores expectativas que nos foram transmitidas nas múltiplas auscultações e reuniões por nós realizadas em Cabinda e define também, de forma muito objetiva, a missão do deputado, que é de se colocar ao serviço do cidadão. Cabinda deixou claro, quando chamada a escolher os seus representantes, em quem confiava. De forma muito clara. E por isso, o nosso muito obrigado. O Grupo Parlamentar da UNITA dá a indicação de estar atento e veio a Cabinda para demonstrar que esta deve ser uma relação do receber e retribuir. Recebeu confiança e deve retribuir em serviços. E deve estar sempre de forma elevada, a ter uma postura e uma atitude de que o deputado deve estar ao serviço do povo, permanentemente ao serviço do quem o elege. Estar ao serviço das comunidades, procurar a proximidade com o povo, ganhar o voto do povo e retribuir permanentemente em entrega, em diálogo, em reforço das relações de confiança. As jornadas parlamentares representam uma grande oportunidade para os deputados e também para a sociedade no seu plural. Os deputados têm a oportunidade de aprimorarem os seus programas, de saírem dos gabinetes, irem ao país real, ao contacto direto, assentarem-se com os mais variados estratos representativos da nossa sociedade, e neste caso, da sociedade Cabinda, saberem ouvir para identificarem melhor o saber servir, retribuírem a confiança e, sempre que possível, melhorarem esta relação durante o seu mandato. A UNITA tem na sua existência histórica Cabinda bem presente e filhos mbindas envolvidos desde a sua fundação, tal como bem deixou claro a nota de abertura e o recordou. Ilustres filhos de Cabinda contribuíram com o melhor das suas capacidades para o percurso realizado. No bom, nos altos, nos baixos, Cabinda soube sempre estar presente na história da UNITA. Muito obrigado. Como tradição e prática política, as jornadas parlamentares da UNITA têm ocorrido em diferentes províncias, no quadro do exercício de proximidade com as comunidades e com os eleitores, do qual resulta, além da interação humana e social, uma visão mais realista da situação real do país, vivenciada pelas populações que representamos na Assembleia Nacional. Neste quesito, a UNITA tem sido uma escola. E, tenho que o dizer, tem sido um bom exemplo, que muitos, felizmente, tentam imitar. E é bom que o façam. Porque, efetivamente, governar é proximidade. Governar é servir. Governar é respeitar. Governar é não esquecer
que amanhã, fora do poder, acabaram-se os privilégios e não devem existir os medos. Não devem existir os medos. Nós aprendemos com o líder fundador da UNITA, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, e cito: o apoio do povo não se improvisa. O apoio do povo gera-se, cria-se através de uma comunicação perfeita entre a filosofia política e a vivência real das populações, e através do sofrimento compartilhado entre os dirigentes e o seu próprio povo. Citei Jonas Savimbi. As jornadas parlamentares da UNITA e outras dinâmicas que se levam a cabo junto das comunidades inserem-se nesta filosofia da nossa escola. Deste exercício resultam conhecimentos valiosos que tornam o grupo parlamentar da UNITA e o partido como um todo orgânico, numa força que age sobre um terreno que nós devemos fazer sempre por conhecer melhor, sempre por estar mais próximo, sempre por servir. Prezados compatriotas, tornemos a democracia uma realidade. Mostremos a todos aqueles que não acreditam que os nossos mandatos são temporários, que o ciclo da história é sempre irreversível, porque o tempo passa e restam depois apenas as obras que nós fomos capazes de realizar. Que quem tem o poder de escolher o governante é o povo, que este soberano, o povo, deve merecer tratamento elevado e cabina. Recebam-nos bem, partilhem, questionem, cobrem. Nós, antecipadamente, agradecemos. Ninguém se deve intimidar por quem quer que seja. Ninguém. Nem os deputados, muito menos este povo soberano. Não se deixem intimidar. Minhas senhoras e meus senhores, caros compatriotas, as 12ª Jornadas Parlamentares da UNITA ocorrem no calor das celebrações do 59º aniversário da UNITA, cujo ponto alto aconteceu em Benguela com a realização de um ato de massas no domingo. Benguela também acolheu a Conferência Internacional da Plataforma Democratas por África, que trouxe ao nosso país mais de 60 personalidades políticas, vindas de vários países, que estiveram conosco a refletir sobre os desafios do continente, os desafios do nosso mundo em relação à democracia e ao desenvolvimento. Quando nós esperávamos que daquele exercício resultasse conhecimento para a sociedade angolana e fosse um contributo para o reforço das capacidades de exercitar democracia e desenvolvimento, acabamos sendo brindados com uma reação antidemocrática do regime no poder, comprometendo a imagem de Angola inteira. Hoje, no mundo todo, em África, na Europa, na América Central, na América do Norte, na América Latina, na Ásia, acabaram-se as dúvidas sobre a real natureza não democrática do governo angolano. Vendemos gratuitamente vergonha ao mundo pelo comportamento que adotamos em relação aos convidados, principalmente aos nossos irmãos africanos. A natureza hospitaleira do povo angolano foi posta em causa por uma meia dúzia de elementos interessados somente na conservação do poder a qualquer preço. Esta foi a razão dessa vergonha. E nós dizíamos e repetimos, ainda estamos à espera que o governo tenha a coragem e a hombridade de saber pedir desculpas. Caros compatriotas, minhas senhoras e meus senhores, as 12ª Jornadas Parlamentares da UNITA têm lugar no ano em que Angola, enquanto Estado, completa 50 anos de existência. É uma oportunidade para os eleitos do povo e, com contribuição das elites locais, fazerem o balanço do impacto dos 50 anos de governação do MPLA na vida das populações de Cabinda, uma terra produtora de petróleo e de muitas outras riquezas, mas que não é feliz. Julgo também ser uma oportunidade para a reavaliação do Estatuto de Cabinda na perspectiva do poder local.
na perspectiva da autonomia que tanto esperam. Como é do conhecimento público, a UNITA era pela implementação das autarquias locais em todo o país, um desiderato da democracia participativa, constitucional, que só não sai do papel por falta de vontade política do regime no poder. Eu acredito que o povo umbinda deseja efetivamente a institucionalização do poder local, com vista à resolução dos seus problemas específicos, para que problemas como a falta de escolas, de adequada assistência médica e medicamentosa, de saneamento básico, de existência de estradas com qualidade, de emprego para os jovens, para um bom ambiente de negócios, para que todos tenham direitos sociais e políticos, há absoluta necessidade de nós todos abraçarmos reformas urgentes no nosso país. Só com reformas que ajudem a erguer um Estado democrático e de direito, nós poderemos alcançar a felicidade para todos os angolanos. A institucionalização efetiva das autarquias locais são uma prioridade no quadro das reformas. Também a despartidarização das instituições públicas. Também a independência do Poder Judicial. Completam um quadro das prioridades a serem realizadas como reformas no nosso país. Este desafio de preparação do país para o desenvolvimento só será alcançado com a participação plena das organizações da sociedade civil. As organizações da sociedade civil, na sua pluralidade, devem envolver-se e todos juntos, todos sermos construtores do futuro, todos juntos sermos restauradores da esperança, todos juntos construirmos relações de confiança, todos juntos combatermos o medo e a intolerância, todos juntos resgatarmos o país do medo e construirmos uma relação e uma nação de todos para todos. Temos dito que Angola e Cabinda têm tudo para vencer. No final destas jornadas, o grupo parlamentar da UNITA vai explicar em todos os locais em que irá trabalhar o que tem feito para melhorar Angola, o que tem feito para melhorar a vida em Cabinda. Vai explicar e vai recolher opiniões e propostas para o conjunto de iniciativas que está a levar ao Parlamento. Também vai explicar o conjunto de iniciativas dirigidas ao Tribunal Constitucional para melhorar o desempenho da governação e para termos um Estado de Direito que seja protetor de todos os seus filhos. O Tribunal Constitucional tem de ser exposto no sentido de todos os angolanos o fiscalizarem na sua ação de defesa da Constituição. O aumento da fiscalização do cidadão às instituições deve ser um nosso objetivo, um vosso objetivo, e também deve ser um desiderato destas jornadas parlamentares. Tudo isso para que nós não voltemos a ouvir: temos fome, queremos emprego, num país e numa parcela tão rica do país como é este território. Porque em Angola e em Cabinda, com um governo responsável e transparente, nunca haverá falta de dinheiro. Eu dou um exemplo. Nós fizemos um levantamento minucioso sobre algo que se tornou comum, mas que é uma violação às nossas leis, sobre as contratações públicas sem concursos. E vejam os números. As adjudicações sem concursos públicos, pela chamada contratação simplificada, que têm sido infelizmente rubricadas pelo titular do Poder Executivo em catadupa e num ritmo frenético, nós concluímos que em contratos simplificados foram gastos desde 2018 a dezembro de 2024, só em contratação simplificada, o equivalente a 32.700.323.000 Esta é a forma correta de dizer. A outra forma de se dizer são 32.700.000.000 só em contratação simplificada, sem concursos públicos. Estamos a imaginar o que significa passar autorizações sem concursos para os amigos,
para os próximos. O que resulta pode danos para o país. Estamos a entender? Este é só o adiantamento de um trabalho que está feito, que vai ser partilhado. Grandes obras e empreitadas públicas acabam geralmente inquinadas por processos e vícios de cartel. De tais processos marginais, as normas genuínas de contratação pública estão a nascer novos milionários e novos monopólios, que, como sabem, destroem a economia. Nenhum monopólio ajuda ao crescimento e ao desenvolvimento. Enfim, é a corrupção instalada em novos moldes e novos métodos, seguindo completamente a solta, que deve ser alvo também de um estudo destas jornadas parlamentares. Como diminuir esta liberdade de se manter a contratação por baixo da mesa, com tantos danos para o nosso país. Por estas más práticas, as riquezas de Angola e de Cabinda, em particular, pouco se refletem nas condições de vida das populações. O famoso Porto das Águas Profundas de Caio, o novo aeroporto internacional, a refinaria de Cabinda, só para citar estes, constaram das promessas eleitorais passadas, que, entretanto, pouco do que aqui citei está a acontecer. Se em 50 anos de governação os problemas básicos prevalecem, a solução passa seguramente por garantirmos que a alternância deve realizar-se, que a alternância vai realizar-se, para que viremos a página destes comportamentos, para que se atinja a felicidade de quem merece. Prezados compatriotas, os partidos políticos, os deputados, as associações cívicas e organizações da sociedade civil jogam um papel ativo na promoção de um sistema de boa governação e têm a missão de alargar o seu ambiente de intervenção. Quem está a governar, desde que o faça nos marcos da lei e das exigências e padrões da boa governação, não deve temer, não tem por que temer. Ilustres deputados, minhas senhoras e meus senhores, os parlamentos constituem-se nas pontes de ligação entre as instituições dos Estados e os governados, num diálogo que é fundamental que se estabeleça em qualquer sociedade. Sobre esta importância, devo sublinhar que nunca como hoje, na história da nascente democracia da nossa República, a atividade parlamentar se revelou tão ingente. Vivemos um momento de afirmação do propósito do Parlamento em ambiente contrário, marcado de desequilíbrios nos poderes do Estado, que em fricção parecem pretender empurrar a Assembleia Nacional, o nosso Parlamento, como nós o chamamos, num residual papel, para um residual papel. Num cantinho de sumenos poder, nesta luta de forças antinómicas, onde o Executivo impôs a sua proeminência e tomou todo o protagonismo. Lemos a história sobre como se instalaram os regimes noutras geografias, desde o parlamentarismo britânico do século XVII, com a conhecida Revolução Gloriosa que restringiu o poder absoluto dos monarcas e, consequentemente, consolidou a participação do Parlamento no bom funcionamento das instituições modernas. Aqui, na nossa realidade, a função fiscalizadora de que os deputados estão investidos, não somente prevenimos o combate à anticorrupção, como pretendemos assegurar e implementar um sistema de governação capaz de infundir os valores da transparência e da prestação de contas, para erguer uma sociedade sadia. Vou terminar como comecei, citando o lema: pela autonomia local ao serviço do cidadão. Vamos repetir: pela autonomia local ao serviço do cidadão. Eu declaro assim abertas as 12ª jornadas do Grupo Parlamentar da UNITA e desejo profícuas reflexões e uma interação muito produtiva com as populações de Cabinda. Muito obrigado a todos. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,